Quero saudar os irmãos da TV Rica. Denise, saudades da Denise, do Lucas, a Zéia, está lá com a Belinha, e todos que nos acompanham. Que possa ser uma noite de manifestação do amor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E eu estava ouvindo a profeta Suzana falando. É uma história, né, de nós que já caminhamos juntos há um tempo. E ver aquilo que o Senhor produziu, aquilo que o Senhor está produzindo nessa casa. É uma casa paterna. O fato de ser uma casa paterna não quer dizer que todos sejam filhos. Tem pessoas que querem ser apenas espectadoras. Cada um pode ter a sua decisão, mas a casa é paterna. O objetivo da casa é manifestar a paternidade sobre a vida das pessoas. E nós estamos desde sexta-feira, começou com o apóstolo Cristiano, ontem ele e eu, e hoje nós vamos encerrar. Mas, na verdade, essa conferência devia ser de filhos para filhos. Porque os filhos falam muito mais da paternidade do que o próprio pai. Os filhos são o testemunho daquilo que Deus produz nas vidas a partir de uma experiência, a partir do entendimento daquilo que é paternidade. Mas como nós combinamos desse jeito, e assim nós vamos caminhar. Mas nós vamos fazer uma só de filhos. Filhos falando sobre paternidade. Cada filho tem uma visão, cada filho tem uma experiência. Cada filho tem uma história. E um pai também tem que olhar para cada filho diante da história de cada filho. Porque ninguém é igual um ao outro. Não tem como dar o mesmo tratamento para todos. O pai tem que saber o que o filho porta. E nós estamos acostumados com a religião que nós somos padronizados. Só um formato. Ou você é desse jeito ou você não serve. Não, filho é filho. E cada um na sua característica, cada um na sua história, cada um no seu chamado. E o pai tem que respeitar. Amém? E ontem eu dei início a uma palavra de paternidade. E como eu falei, é uma palavra que muitos torcem o nariz. Né? O que é a igreja que quer se intrometer na minha vida? Eu tenho que dar satisfação? Não, você não tem que dar satisfação. Aqui não é um quartel. Aqui você não preenche uma ficha. Cada vez que vai falar, você não faz um processo, não faz requerimento. Vem a presença do pai da casa ou dos pais da casa, requerer tal coisa, não. Não é desse jeito. Né? A ideia que Deus deu da paternidade é de liberdade. Não é de intromissão. É quando você entende que alguém tem algo a te oferecer. Como eu tenho pessoas que eu me reporto. Porque eu sei que tem algo a me oferecer no sentido de aconselhar e de apontar um destino. Apresentar um destino profético. E é fácil a gente entender isso. Quando Lúcifer foi precipitado, ele buscava ser igual a Deus. Ele já não reconhecia Deus como Pai. Ele queria ser igual. E daí ele é precipitado. E daí Satanás se torna independente.
E o que mais as pessoas buscam hoje é independência. Quero ser independente. Da minha vida, cuido eu. Até a hora que o calo aperta. Quando o calo aperta, a gente vai buscar alguém. Porque não existe ninguém independente. Nós somos independentes. Porque quando eu quero fazer aquilo que eu quero, quando eu quero ter a vida que eu quero e do jeito que eu quero. E a gente fala assim, não, o meu corpo, o corpo é meu. Deixa Deus tirar o seu fôlego de vida. O seu corpo vira um saco, um pacote de bactérias que vão devorar você em alguns dias. Não sei quantos dias. Mas você fechou o olhinho, ele já entra em ação com faca e garfo. E vão fatiar você e comer você por inteiro. Vão deixar os ossos e os cabelos. E hoje acho que tem algumas até que faz fio dental com os cabelos, né? Come tanto que ainda limpa as suas presas. O dinheiro é meu. E pronto. Eu faço o que eu quero. O filho é meu, eu faço o que eu quero dos meus filhos. Sou maior de idade. Por que o senhor vai se meter na minha vida? Quando é maior de idade ainda, às vezes fala isso, sendo menor de idade. E pronto. Esses dias eu vi uma matéria, vocês devem ter visto também, porque está inundando a internet. Hoje o Brasil tem 73 gêneros sexuais diferentes. Antes era homem e mulher. Daí foram acrescentando homem, mulher, G, né, depois L, e depois S, e depois T, e depois o alfabeto todo, e depois palavras. E quando você vai lendo e vai vendo isso aí, as aberrações, tem uma menina nos Estados Unidos que ela casou com ela mesma. Se vestiu de noiva, fez a festa, chamou os convidados, e ela fez a declaração, fez os votos, eu recebo você como meu marido, como minha esposa, vestidinha de noiva, tiara, bonitinha, porque todo mundo quer essa parte do folclore. Tem um outro louco que está se transformando num cavalo. Diz que é um cavalo. E tem até um domador para ele. Tem uma outra que vale tudo com todos. Tem uma maluca também que está casando com uma árvore. Papel passado, eu estou caçando, estou recebendo a árvore, o IP como meu marido. E abraço o IP, o IP querido. Como você supre as minhas carências. O outro casou com uma bicicleta. E a gente acha graça, eu também acho graça, mas é uma verdade. Aonde o homem se distanciou, onde a busca pela felicidade, onde a busca por alguma coisa, onde o espírito achar que é livre, que tem liberdade para fazer aquilo que quer do seu corpo. Esse que é tudo com todos, é porque inclui as crianças. Inclui o incesto. Tem uma deputada no Brasil que tem defendido o incesto. E ela faz reunião pública defendendo a relação entre pais e filhos. Porque ela fala, se ela fizer isso, ela destrói a paternidade. Se ela destruir a paternidade, ela destrói a família tradicional.
E se ela destrói a família tradicional, ela destrói a propriedade. E se ela destrói a propriedade passa a ser toda do Estado. Interessante, né? A gente acha que tudo brincadeira. Mas na verdade é uma orquestração do inferno. Ia falar mais para frente, né? No nosso país, hoje toda a briga não é pelas pessoas. Eu já falei que nesse púlpito a briga é pelo território. Satanás quer o território. Ele não quer as pessoas. Tanto que nos países onde foram dominados pela ideologia de esquerda, eles nunca pouparam as pessoas, mataram, não tem problema. A China matou 70 milhões de chineses para implantar o seu sistema. A Rússia matou mais um tanto. Fidel Castro matou mais um tanto. Eu estou vindo de um encontro, de um alinhamento global, que foi em Buenos Aires, e tinha lá uma missionária chinesa. E ela falando da perseguição que está na China hoje, a proibição de culto. Estão destruindo igrejas, estão prendendo pastores, estão queimando a Bíblia. Tudo por causa do território. O Estado diz que o cidadão, ele é apenas um número. E nós não acordamos para isso ainda, mas vamos lá. Mas isso que eu estava falando, que você é dono da sua vida, dono do seu corpo, não é uma verdade, o seu corpo é do Senhor. Diga comigo, o meu corpo é do Senhor. Você não tem liberdade para fazer dele o que você quer. E quando casado, o marido e a mulher passam a ser uma só carne. E daí, Paulo fala, quem amando a sua própria carne a maltrata? Quem maltrata a sua própria carne? Então é uma permissão do Senhor, o casamento é uma permissão de dois se tornam um. Uma só carne. E ontem eu falei um pouco do profeta Samuel, do chamado dele, filho de Eucana e Ana. E a mãe ensina o filho ainda jovenzinho, a mãe do profeta, para ser criado no templo pelo sacerdote Eli. Até que numa noite, aquele jovenzinho chamado Samuel, ouve 3 vezes o Senhor chamando, Samuel, Samuel. Ele acordava e corria para o profeta Eli, o Senhor me chamou? E o profeta Eli falou, não fui eu. 2 vezes, 3 vezes. E o profeta Eli sabia o que Samuel portava. Eli era o pai espiritual de Samuel. Até que ele fala, Samuel, só diga, fala que o teu servo ouve. Quando nós oramos aqui por isso, não sei se alguém teve experiência nessa noite com o Senhor, de sonho, de alguma coisa. E Eli entendeu. E Eli foi muito mais eficiente na vida de Samuel do que na vida dos seus filhos. Finéias e Ófine, né? Porque os seus filhos eram herdeiros e nunca valorizaram a herança do seu pai. Nunca valorizaram aquilo que seu pai queria deixar para eles. Aquilo que seu pai queria ensinar. E Samuel não, Samuel foi atento à voz do Senhor através do sacerdote Eli. Você está atento à voz de quem?
Eli sabia o que Samuel portava da parte do Senhor. Samuel, o profeta da transição. Samuel é o profeta que transita, né, faz a transição do período de juízes. Então Israel não tinha rei, Israel tinha juízes. Era tudo ajustado entre irmãos. O sacerdote era o juiz e colocava tudo de acordo com a lei mosaica. Mas daí o povo já não se agrada mais com isso. Daí o povo começa a pedir um rei. E daí o Senhor fala: Samuel, não é você que eles não querem. Este povo rejeita a mim. Escolhe o rei para eles. E Samuel escolhe 2 reis. O primeiro a ser escolhido foi Saul. E Saul foi escolhido pelas suas virtudes e suas qualidades. Saul tinha de altura um cabelo, ele era mais alto que todos os homens de Israel. O homem mais alto de Israel, próximo dele, batia no seu ombro. Saul tinha uma cabeleira. Naquele tempo não tinha chapinha. Devia dar um trabalho danado. Devia ser um monte de piolho. Tão grande que era a cabeleira de Saul. Mas logo o Senhor o rejeita. Logo o Senhor rejeita a Saul. Porque o Senhor não está preocupado nas suas virtudes. O Senhor não está preocupado nas suas habilidades. O Senhor não está preocupado na sua beleza física. Mesmo porque Ele sabe de onde vem a beleza física. Viemos do pó. E ao pó nós voltaremos. E se a gente viver bonito, olha, o Pedro é uma belezinha. Eu também era assim. E fui melhorando ao longo do tempo. Espero eu, quando for enterrado, tudo enrugadinho. Parecendo sanfona, né? Você, puxa, e assim é o homem, a sua vaidade. Assim que Deus vê, Deus não está preocupado com isso. E o segundo a ser escolhido foi o filho de Jessé, Davi, um pastor de ovelhas. O menino ruivo, sardento. Filho bastardo. Não era filho de... A mãe não era a mesma. Era filho apenas de Jessé. Então, quando o profeta chama, fala: Jessé, chama os seus filhos. Mande buscar os seus filhos, eu tenho algo para tratar com eles. E Jessé manda chamar, menos Davi. Olha que qualidade de pai. Mas diga comigo, Deus é tremendo. Eu gostaria de ouvir você falando isso. Deus é tremendo. Porque quando o pai não reconhece, ele prepara alguém que vai até você e reconhece aquilo que você porta. Digam amém. Você pode estar nesse time. Talvez você não tenha sido escolhido para nada até hoje. Talvez a sua vida até hoje, ninguém sabe o que você porta. Hoje quem apresentou aqui a agenda foi o Rafinha. Um menino com muitos defeitos. Palmeirense. E daí os profetas começam a vir na casa e liberar palavras proféticas sobre ele. Sobre o dom dele. E que ele vai para o Japão. Diga amém.
Porque Deus sabe o que ele porta. E os pais da casa reconhecem o que ele porta. E Deus envia pessoas para dizer quem ele é para o Senhor. É esse o papel da paternidade. Tem gente que fica brava na casa por causa da corte. Mas a corte é o sistema de Deus para o casamento dele. Porque senão você não sabe o que fazer com o seu corpo. Já se entrega antes da hora. Produz filhos bastardos muitas vezes. Rouba a vida de uma menina. Defrauda muitas vezes uma menina. Defrauda muitas vezes um menino. Então Deus tem o seu sistema. Deus tem o seu sistema. A paternidade é o sistema de governo de Deus. Para Deus não existe democracia, não existe socialismo, não existe comunismo. Para Deus só existe o sistema dele. E ele governa pela paternidade. E é tão tremendo isso, que quando ele pega a terra e prepara a terra, naqueles 6 dias, 5 dias, ele primeiro preparou tudo. E eu vou dar o nome dele de filho, não me perturbe depois. Não fique falando na internet que eu falei uma heresia, que Adão era filho. Mas Adão era um filho. E o Senhor falou, eu vou produzir, vou gerar, vou criar um homem com as minhas mãos. E quando Deus fez o homem, e eu fico imaginando Deus fazendo. Deus já tinha preparada toda a provisão para esse homem viver na terra. Diga amém. Diga, o meu Pai sempre prepara a provisão com antecedência. Diga, dê um aleluia. Sabe por quê? Há uma provisão para a sua vida que você ainda não acessou. Há uma provisão para o sonho que Deus te deu. Há uma provisão para o seu projeto que você ainda não acessou. Daí o outro filho, Jesus. Todo aquele rolo. Filho de Maria. Manda fazer o censo. Tem que matar os meninos. José carpinteiro, foge. Ele manda os magos, trazendo ouro, incenso e mirra. E José vai para o Egito, junto com Maria e com Jesus, levando ouro, incenso e mirra. Aqueles magos, alguns historiadores dizem, que eles andaram 3 anos antes do nascimento de Jesus. É como se fosse nascer em 2021. E hoje, a gente sabe onde que ele vai nascer. Ele vai nascer na Nova Zelândia. E juntava aqui quem? Eu, o Paulo Ricardo, cadê os fartinhos? Quem é outro que aguentaria? Eu e o Paulo Ricardo eu garanto. E falamos, vamos para Nova Zelândia. Levando ouro, incenso e mirra. E quando que ele nasce? Ele vai nascer no dia 30 de setembro de 2021. A criança não está nem gerada. Está sendo transportado da eternidade para a atualidade. E a provisão já está indo do seu encontro. Porque o Pai prepara provisão para os seus filhos. Amém? Nós temos medo, nós não
nós não avançamos. Deus disse que aqui é uma fábrica de milionários. Deus dá projetos aqui para muita gente. Pouca gente avança. Tem uma conta bancária aberta a seu favor no banco dos céus. E o primeiro que levantar a mão, vou dizer qual é o saldo. E vocês nem nisso acreditam. Há um saldo, há uma riqueza. O Senhor diz: pede-me a terra, e eu te darei por herança. Você é herdeiro. Você não é ovelha, você é herdeiro. Mas vamos voltar lá, profeta da transição. E Davi, filho bastardo, e por isso foi convidado. Mas sempre o Senhor escolhe o melhor para o seu povo. E por que Davi era o melhor? Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Qual foi a diferença que Davi fez dos outros irmãos? Se todos eram mais fortes, mais bonitos, mais capazes do que ele. Um coração segundo o coração de Deus. Isso não significa que você seja perfeito. Mas isso significa que você tem um coração segundo o coração de Deus. E aqui eu quero abrir um parêntese. A semana passada nós falamos de famílias de verdade pode ordenar a humanidade. E algumas pessoas não entenderam isso. Diante de que vive a sociedade. Quantas pessoas estão divorciadas? Quantos pais foram embora? Quantos pais deixaram os filhos? Dessas pessoas não tem chance? Você acha que Deus criaria um projeto para excluir alguém? O Senhor capacita, restaura. E eu conheço muitos testemunhos de mães valentes, abandonadas pelos seus maridos. Às vezes deixando para trás 6, 7, 8 filhos. E mulheres guerreiras, firmadas na verdade, e produzido grandes homens de Deus a partir da sua história. E Deus nunca diz não. Ele é um Deus que inclui. Você que se sentiu excluído a semana passada, não se exclua. Inclua. O Senhor quer incluir a todos, cabe todos. O que não cabe é a bagunça. 2 homens, sendo pai e mãe, isso Deus abomina. 2 mulheres, um homem e um cachorro, uma mulher e uma árvore, isso tudo Deus abomina. Mas uma mãe, na presença do Senhor, com seriedade, Deus recebe e faz do seu filho um sacerdote real. E a história não vai se repetir na vida dele, porque Deus faz nova todas as coisas. Deus faz nova a história das pessoas. Diga amém. Isso é para se alegrar, não é para se entristecer. Jessé tinha um rei dentro de casa e não sabia. Tem muitos pais que têm verdadeiros reis dentro de casa e não sabem. Porque os pais não olham para eles. Porque o coração do pai não ultrapassa o próprio pai. O pai olha só para o seu desejo. O pai olha só para a sua autoridade financeira. Ele diz: eu faço o que eu quero. E não percebe um filho gritando dentro de casa pelo seu pai.
E Deus quer restaurar essas coisas. Você tem, quem é pai, levante a sua mão. Eu quero dizer que você tem reis dentro da sua casa. Descubra os reis, descubra os políticos, descubra os presidentes, descubra os cientistas, descubra os sacerdotes que estão na sua casa. Olhe para eles, pare de olhar para você. A paternidade é uma vida voltada para os filhos. Um pai não compete, não disputa nada com os filhos. Um pai serve os filhos. Eu conheci um pai que ele põe o nome dele nas coisas que ele gostava. Este queijo pertence a fulano de tal. Esse iogurte pertence a fulano de tal. Esta banana, tudo marcadinho. Deus não olha para a aparência, Ele olha para o coração. E a semana passada que eu estava falando, algumas pessoas se sentiram excluídas por serem divorciadas. Diga comigo, uma experiência que não deu certo, não invalida o todo. Diga amém. Uma experiência. Quem aqui já se frustrou nos negócios? Tem alguém que já se frustrou nos negócios? Isso não quer dizer que você não possa mais tentar. Quem aqui já casou e não deu certo? Não quero saber. Mas isso não quer dizer que Deus tira de você a possibilidade de construir algo novo de acordo com a sua verdade. Senão fica larga e pega outro, larga e pega outro, larga e pega outro. Não, há um projeto. Deus ordena todas as coisas. Deus ordena tudo de Deus é ordenado. Nada de Deus é na orelhada. Nada com Deus é assim, vamos ver o que dá. Tudo que Deus começa, Ele já sabe como termina. Aleluia. E o ideal é que fosse tudo igualzinho, bonitinho. Mas muitos deixam a família. E o que ficou impedido está... Aqui ficou, está impedido de viver isso? Não. Se andar na verdade. Já falei isso aqui, testemunho das mulheres. Davi, com toda a sua dificuldade da história, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Põe a mão no seu coração e fala: as dificuldades da minha vida não impedem de ter um coração segundo o coração de Deus. Mesmo porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Você tem um coração de Davi. Diga para o seu irmão: você tem um coração de Davi. Você tem um coração segundo um coração de Deus. O Senhor inclui, não exclui. As pessoas que são excluídas é uma opção. As pessoas falam: eu não quero mais Deus na minha vida. Eu quero fazer do meu jeito. Deus busca o tempo todo, como Pai, meios, maneiras de derramar o seu amor. Já participamos de salvação na UTI.
A pessoa com o passaporte carimbado vai no próximo voo. E a gente fala: anjo, segura um pouquinho aí esse voo. Segura um pouquinho, eu tenho mais um passageiro para incluir. Eu sei o destino dele, hoje ele está num destino. Vamos mudar o destino dele, pegou passagem errada. E você vai lá e ministra a salvação. E você fala para a pessoa: se você está me ouvindo, aperte a minha mão. Dentro da UTI. E se você quer aquilo que eu vou falar para você agora, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você aperta a minha mão. E a pessoa aperta. E ela muda a história dela. Muda o seu destino. Porque Deus é Pai. E Ele quer nos salvar. Só não somos salvos, só não desfrutamos quando nós não queremos. Quando nós queremos fazer de acordo com a nossa vontade. Quando nós queremos usar as nossas regras. Quando nós queremos viver na mentira. Quando nós queremos viver na bagunça que vive hoje. Quando o pai natural não enxerga o filho, Deus levanta alguém que seja os seus olhos. E aí, os improváveis para os homens se tornam pessoas aprovadas, escolhidas por Deus, através do seu corpo, que somos nós, ministros, participantes dos 5 ministérios. Quantos improváveis, quantas pessoas que ninguém dava nada por elas. E a gente falou: opa, a minha esposa é especialista nisso. Ela é decoradora. E às vezes ela pega uma mesa velha. Ela fala: nossa, que mesa bonita. Para mim é bonita, está na loja nova. E está toda pintada. Daqui a pouco ela pega uma espátula e põe num canto, fica bonito. Ela fez isso comigo. Só que comigo não foi com espátula, não. Mas é desse jeito que Deus faz. A paternidade de jeito é desse jeito. Assim como Davi foi a solução para Israel, o seu filho pode ser a solução para esta geração e para as próximas gerações. Quem está com o filho aqui, levante a sua mão. Põe a mão no seu nome do seu filho e declare isso sobre ele. Diga para ele: você pode ser a solução para esta geração e para as próximas gerações. Aleluia, diga aleluia. Se alegre um pouco nessa noite em nome de Jesus. Se eu brinco muito, vocês reclamam depois. O apóstolo hoje à noite não pregou nada, só fez perfumaria. E eu estou olhando para a pessoa que ela falou para mim. E ontem brinquedo eu lasquei um monte de... E sabe o que falar para mim? Não, você apenas acendeu o fogo da igreja para os casados. José, nós vamos falar de Gênesis 37. História de José. Filho da velhice. Diga lá, panela velha. Também dá comida boa. Esse é profundo, hein? Mas tem na Bíblia uma panela que estava cheia de veneno. E o profeta foi lá e transformou aquela panela velha em comida boa, derramando. Amém? Quem conhece a Bíblia sabe que ela tem todas as coisas, né? O profeta José, capítulo 37. Gênesis 37. Davi teve um sonho.
Diz que Israel, que era Jacó, amava mais José do que os outros filhos. E ele fez uma túnica colorida para José. Diga, Jacó fez um manto de autoridade para José. Jacó fez um manto de autoridade para José. Coloridinho, bonitinho. E ficaram até com inveja dele. E depois você lendo a continuação do capítulo 37, porque Jacó sabia que José portava algo diferente dentro dele. Essa é uma geração de José, que tem algo diferente em nós. Nós somos uma geração de transição. Amém? E sabia que ele tinha algo, ele era um sonhador. E daí quando aconteceu toda aquela confusão de José, ele sonha, vão se curvar dentro de mim, e os feixes, o sol e a estrela, e os irmãos dele, você está dizendo nós vamos se curvar? O pai está falando, mas o pai sabia o que José portava. E diz que que Jacó guardava essas coisas no seu coração. Jacó guardava o que José era no seu coração. Ele sabia que estava sobre José uma unção de governo. E ele nunca falou para os filhos, José tem isso, não, ele apenas guardava no seu coração. Maria guardou no seu coração quem era Jesus por 30 anos. Um pai guarda aquilo que o filho porta. O pai não queima etapas. O pai não acelera o processo da vida dos filhos. O pai ele vai acompanhando, e fala, o pai e mãe vai acompanhando os seus filhos de perto e vendo o que eles portam, o que eles têm. E quando eles vão se manifestar, e quando aquilo que você vê que vai sendo construído ao longo de uma vida. E daí o dia que seu filho chega naquele ponto, e todo mundo falando, daí você põe a mão para trás e fala assim, eu já sabia que isto ia acontecer. Eu guardei isto no meu coração uma vida inteira. E como casa paterna, como é gostoso ontem o lançamento do livro do Kiko, que é filho. Como é gostoso olhar para a vida da Leila, que é filha. E como é gostoso olhar para todos os filhos dessa casa, que você vê avançando todos os dias e alcançando níveis maiores diante de Deus, e você só vai vendo. Vai olhando para a Camila como profeta, para a Suzana como profeta, para o Rafinha, para o Rubens e tantos outros, para a Lu, Arcas, para o Felipe. E a gente vai vendo o desenvolvimento na vida deles. E a gente vai torcendo, apóstolo, agora eu vou fazer mestrado, agora eu vou fazer isso mesmo, filhos, vão lá, faz. Agora eu vou para a Alemanha, isso meus filhos, vai mesmo. Porque Deus tem preparado isso para a sua vida, desde antes da fundação do mundo. E o pai sabe daquilo que Deus tem preparado para o seu filho. Isso é paternidade. A paternidade não é dominar a sua vida, a paternidade é você impulsionar a vida dos seus filhos. Com retidão, com coerência, com verdade. Né, Raquel? Felipe, quanta coisa está dentro do Felipe. Moisés é outro caso interessante. Junta lá os 12 espias. Vai lá, vai ver a terra prometida lá como que é. Foram os 12. Voltaram como que é lá. 10 falaram mal.
Dois falaram bem, Josué e Calebe. O que Josué e Calebe tinha de diferente dos outros 10? Josué e Calebe foram discipulados por Moisés. Josué e Calebe foram discipulados. Eles andaram com Moisés. O olhar deles era igual de Moisés. Eles caminhavam para uma terra prometida. Eles não tinham medo. Daí morre Moisés. Quem Deus escolhe? Josué. Depois de Josué, quem Deus escolhe? Calebe. 45 anos depois, tinha 85 anos, se eu não me engano. E Calebe fala, eu tenho o vigor de um jovem. Parecia o apóstolo Hélio falando, tenho o vigor de um jovem. Parecia o Walter falando, tenho o vigor de um jovem. Cadê o Valtão? O Valtão está aqui rindo à toa. Ele é o ídolo dos 50 a mais aqui na casa. Quando a gente quer falar de uns 50 a mais, qualquer não é o Walter. Mas Josué, podemos dizer que eles foram discipulados. E por eles serem discipulados, eles tiveram uma visão diferente. Eles deram prosseguimento para aquilo que Deus tinha. Esther, judia. Judia. Exilada. Eu não conheço a vida pregressa dela. Judia, exilada, órfã. E daí tinha um louco de um primo, de um tio Sabeleu, que era o tal de Mordecai. Está tendo um concurso para a rainha. Daí Mordecai fala, Esther, é a sua cara esse concurso. Mas como assim? Sou judia, sou exilada, estou numa terra estranha, não falo a língua deles. Se inscreve. Mordecai sabia o que Esther portava. Se fosse hoje, talvez Mordecai falava, não pode trans. Ia no lugar dela, mas tinha que ser menina mesmo. E Esther é escolhida rainha. E ela salva o povo judeu de ser extinto naquela terra. Mordecai, ó. Olho, pai, cadê os pais aqui, ó? Olho vivo. Olho nos seus filhos, olha eles o dia a dia. Acompanha. Pai, cumpra o seu papel. Seja referência para o seu filho. Invista nos seus filhos. Ajude a eles construir a história deles. Invista na vida deles. E agora vamos começar a pregação. Mateus 3,17, abre os céus. João Batista, vamos batizar Jesus. Abre os céus. Uma voz do céu fala, esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho, em quem eu comprazo. Eu imagino a alegria do pai de lançar o filho para os seus 3 anos. Ele já viveu 30 anos, esse vai levar a minha aliança até o final. Esse tem. O pai reconhece publicamente o filho. Pai, levante a sua mão. Levante sua mão para valer, vocês estão preguiçosos. O pai reconhece publicamente os seus filhos. Tremendo, né? Você olha e fala, esse é meu filho. Esse é meu filho. E o pai reconhece o filho publicamente. E a gente vê durante toda a trajetória de Jesus, o pai respaldando o filho. O tempo todo é visível o pai
respaldando a trajetória, o ministério de Jesus. Em nenhum instante ele deixa de estar com Jesus, em nenhum instante ele abandona. O tempo todo ele está respaldando, e quando ele está na situação, aquela situação que havia fome, não tinha o que dar de comer, traz o menino o pão e o peixe. Para quem que o filho apresenta? Para quem Jesus apresenta? Pega aquele pão e aquele peixe e apresenta diante do Pai. Senhor, te dou graças por esse pão e por esse peixe. Hoje a gente vendo, contando essa história, acha que foi fácil. Você tem uma multidão atrás de você, não sei quantas mil pessoas, 5.000 pessoas, andando atrás de você com fome, e você não tem. E você não tem saída, e você não tem dinheiro, não tem onde buscar. E você apresenta aquele pão e aquele peixe, e aquilo começa a se multiplicar. É o pai respaldando o seu filho. O pai respalda o filho. Deus nos respalda. Deus só respaldou, a Jesus não. Deus mandou Esther ser rainha. Deus não mandou. Deus respaldou a palavra de Mordecai. Deus mandou Davi enfrentar o gigante. Não, Deus não mandou. Deus respaldou o Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias. Deus mandou Elias secar o rio por 3 anos. Não, Deus respaldou a palavra dos filhos dele. Diga comigo, se você anda reto, Deus respalda a sua palavra. Deus segura o que tem que segurar e faz andar o que tem que andar pela sua vida. Quando nós andamos isso e cremos nisso, e temos um relacionamento de pai e filho, não de pai e chupim. Quando Lázaro estava morto, 4 dias fedendo, qual foi a oração? Para quem foi? A quem ele se dirige? Ele se dirige ao Pai. Ele se dirige ao pai dele, da ordem: Lázaro, vem para fora. Tire a pedra, desatar, e vem Lázaro lá pulando que nem canguru. Acho que dali que surgiu a ideia do tamanco português. Quem inventou o tamanco português, quem inventou o tamanco foi o português. Só que ele amarrou os dois. Então andava assim, né? Ele falou: corta, separa os dois. Eu acho que foi inspirado em Lázaro. Mas o pai respalda o filho o tempo todo. Tem que respaldar o meu filho o tempo todo. Eu tenho que respaldar os meus filhos espirituais o tempo todo. Eu respaldo os meus filhos espirituais o tempo todo. Eu oro, eu abençoo, eu envio o tempo todo. Eu abro oportunidades, eu acolho, eu converso, eu oriento a corte, eu oriento os filhos, oriento tudo. Porque eu quero respaldar, eu quero que vocês tenham. Quando estou falando, eu estou falando, a casa tem esse espírito de respaldar os filhos quando andam corretos. Diga para o seu irmão, não é vai quem quer não. Vem falar de coisa errada, você vai ver. Você vai vir com 2 quentes e vai levar 3 fervendo. Diz não quando é para dizer não. Diz sim quando é para dizer sim. Manda esperar quando é para esperar. O pai tem esse papel na vida do filho, respaldar. Se eu quero produzir uma nova sociedade, eu preciso respaldar. Se eu quero produzir uma nova cultura, se eu quero produzir terra de adoradores, eu preciso de você. É você quem vai fazer isso. Não sou eu.
E Jesus, pela sua obediência, ele honra o Pai. Jesus, em nenhum instante, ele tenta usurpar a glória do Pai. Jesus, o tempo todo, ele nunca tenta passar a perna no Pai. Ele nunca recebe um elogio que é dirigido ao Pai. Ele reconhece o tempo todo. Veja que casamento tremendo. O Pai respalda o Filho. E o Filho honra o Pai. Isso da musiquinha. Ele é açúcar. O Pai respalda o Filho. E o Filho honra o Pai. Vai brigar por quê? Quanto tempo dura essa parceria? Não termina nunca, é para sempre. É indestrutível quando você produz algo desse jeito. Jesus, homem, ele é respaldado, ele é obediente ao Pai por sua vez. O tempo todo o Pai respalda o Filho. E quando ele sabe que o Pai respalda, no momento mais duro, é o momento da cruz, que ele vai apanhar, que ele vai sofrer, que ele vai ser crucificado. E ele não diz uma palavra, porque ele sabia que não é o meu ponto final. Se o meu Pai me colocou nesta situação, Ele tem algo maior para a minha vida. E Ele ressuscita ao terceiro dia. Mas não ressuscitou de mãos vazias. Ele ressuscitou retomando toda a terra para o Pai. Falou: Pai, o Senhor me enviou para conquistar essa terra, para conquistar os filhos perdidos da casa de Israel. Pai, pode deixar, eu vou tomar o pecado deles todos, eu vou pagar a conta. Aqui tem alguém devendo? Graças, ó, só... Gente, eu estou falando, eu sou pastor na Suíça. Eu sou pastor, vocês não entenderam o que eu perguntei. Tem alguém devendo aqui? Ainda é pouco, hipocrisia. E quem se levanta aqui nesta noite para pagar a conta desses irmãos? A Pati lá, ó. Onde que está esse dinheirão, Pati? Eu estou parecendo o Ciro Gomes, querendo tirar a turma do Serasa. Mas foi isso que Jesus fez. Quanto que o L deve? Ih, nem do L, pega uma bobina de fax. Daí agora tem que escolher mais alguns aqui para poder falar, né? Mas vai ficar só em mim mesmo, né? E ele fala: quanto deve? Quanto que é? Custa o meu sangue? Eu vou pagar, mas ele é meu filho. E eu vou respaldar. E eu vou fazer dele uma nova criatura. Tudo que ele fez até hoje se tornou lixo. Todo o pecado dele tomou, embrulhou, jogou no mar do esquecimento. Falou: agora ele é meu filho. Agora briga comigo. Quem olhar para ele vai me ver. Isso não é heresia, isso é uma verdade. As pessoas olham para você e vê Jesus. Pelo seu amor, espero eu, né? E nós livres temos que ver dessa forma e ter o mesmo comportamento. Por isso os 5 ministérios. Nós somos especialistas em formar varões à estatura de Cristo. Diga amém. Não serve outra coisa. Se você vem aqui, ministro, e é outra coisa, você não serve. Você entra aqui para você ser formador de varões à estatura de Cristo. É o único emprego que tem nessa casa. Todo mundo entra aqui é para ser formador de varões à estatura de Cristo. Tem que estar voltando à igreja para formar, manifestar do Cristo ressuscitado. Isso é reconhecendo. O reconhecimento dos filhos é interessante. Isso não acabou. O Pai nos reconhece como Cristo. Ele não conhece o Eli, Kiko, Leila, Bob, Marcos Lamberti, Adriana. Ele olha e fala:
eu só vejo uma pessoa sobre a terra, que é Cristo, o corpo da igreja. Diga amém, pelo menos para isso. E quando Paulo diz, já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim, ele está falando que ele cumpriu o papel dele, e que Deus o vê daquela forma, que nós temos que produzir isto. As pessoas têm que ser vistas desse jeito. O reconhecimento é do Pai, o manto é do Pai. Deus tem uma túnica colorida para você, Deus tem um manto para você, Ele liberou um manto para você. Mas a grande dificuldade da igreja é que você não é capaz de esperar. Não tem paciência. Qualquer dia eu vou pedir para o Tadeu e para a Rosa dar o testemunho quantos anos eles esperaram para chegar aqui e receber um azeite na cabeça de pastor e de evangelista. 20 anos, é isso? 20 anos. Não foram reconhecidos. Mas eles estavam lá firmes, obedientes, servindo, fiéis. Tá. Daí Deus falou, para resolver esse problema é só lá no sonho de Deus. Vai lá no sonho de Deus que vai resolver isso. Vieram no sonho de Deus e Deus resolveu isso. E é motivo de alegria para a gente e de honra para a gente ter reconhecido aquilo que Deus tem na vida de vocês, aquilo que vocês portam. Mas tem gente que tem pressa. Tem gente que não se alinha, tem gente que não se afina, tem gente que não se acerta. Tem gente que não tem paciência. Quer ficar o tempo todo cutucando, provocando, criando caso. Não é desse jeito, é com paciência. Pessoas que querem ser autoconsagradas, de vez em quando aparece, eu sou apóstolo, eu pergunto, quem te consagrou? Não, eu subi no monte, Deus falou comigo, eu mesmo me amo. É que nem a menina que casou com ela mesmo. Não, eu fui lá, Deus falou comigo, a partir de agora eu sou pastor, apóstolo, evangelista, mestre e pastor. Mas quem te ungiu? Não, eu fui no monte e Deus falou que eu sou tudo isso. E a partir de agora eu sou tudo isso, você me reconhece? Não. Porque o reconhecimento vem através da igreja. Não é um ato individual. Você não faz isso para ser advogado? Você não faz isso para ser médico? Você não faz isso para ser engenheiro? Você não aparece aqui agora, sou engenheiro, subi no monte, Deus disse que eu sou engenheiro. Não. Você vai fazer faculdade. Se você falar para eles falando que você é médico, fala, não, se eu não ver o seu diploma, nem estetoscópio eu deixo colocar em mim. Porque tudo tem um processo. E Deus é um Deus de processos. Mas é isso. Graças a Deus, Deus tem dado essa graça para nós. De reconhecer. E nós, graças a Deus, temos tido a dignidade de caminhar como corpo. Nós temos o prazer, o privilégio. A nossa igreja tem movimento. Tem gente todo fim de semana pregando em algum lugar. O Kiko hoje foi de madrugada para Campinas, 3 pregações. O Paulo Ricardo vai para outro canto. E o Hugo vai para outro. E tudo em movimento. E tudo sendo reconhecido. Está todo mundo crescendo. Todos estamos crescendo por igual. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar fora. E é isso aí que eu tinha para hoje. E olha, quando você vive essa vida de verdade, de coerência, em retidão, não tem ambiente mais sadio.
assim como eu cuido, eu sou cuidado o tempo todo. Coloquei um óculos novo, um alvoroço. Agora ele está mais parecido com o George Clooney. Mas não tem... Está de óculos novo, hein? Está de óculos novo. Fomos para a Argentina, vou entregar o Hugo. E eu fui convidado para tomar um café lá com o Gustavo Lardo, no dia, às 8 da manhã. Ele falou, mas você venha sozinho. E estava eu e o pastor Hugo. Daí acordei às 6h30, me arrumei e tá. Falei, eu vou lá, Hugo, eu vou lá no café. E o hotel é na mesma calçada do hotel onde eu estava hospedado. Só eram 600 metros para frente. Daí o Hugo falou, eu também vou até lá. E daí nós fomos conversando, eu caminhando muito rápido, né? Bom, não entendi esse sorriso aí, Jennifer. E fomos lá. Chegou na porta do hotel, falei, Hugo, recomendaram para você não me deixar sozinho, né? Então o Hugo foi de babá desse velhinho. Mas o cuidado. Falei, quem recomendou isso para você? Então é cheio de recomendação. Aqui tem um rádio peão. Às vezes falo, eu estou com um pouco de dor na perna. Falo para uma. Daqui a pouco começa o telefone. Pai, o que você tem? Está com dor na perna? O que é? Tem que ver. Vamos no médico? Vamos marcar médico? Vamos marcar isso? Porque nós vivemos uma família. E nós cuidamos um dos outros. E nós nos protegemos. Apóstolo, isso é só para a sua panela? Essa é a pergunta, né? É só para a sua panela? Tem gente que diz. Mas eu não ando atrás de ninguém. Você quer ser meu filho? Você quer ser minha filha, Tabata? Quer? Você quer ser minha filha, Cíntia? Você quer ser, Ana Paula? Você quer o Eliana Godoy? Você quer ser minha filha? Então eu tenho que ficar pedindo, não. Aproxime, ande junto, participe. Deixe Deus cumprir um processo na sua vida. Porque isso vai ser reproduzido na sua vida. Aonde Deus vai levar essa igreja, o que Deus está construindo. Eu tenho filhos aqui de 20 anos caminhando junto. Tenho filhos de 5, eu tenho filhos de 6 meses, que parece que estão juntos há 20 anos. Mas é uma decisão pessoal. Eu posso continuar entrando nessa igreja todos os domingos, às 7 horas, sentar onde você senta, porque eu sei onde você senta, religiosamente. Quando você não vem, eu só dou uma olhada, já sei quem está faltando. Tem uns que dão os balões, sentam em lugar diferente a cada culto, né, Marcelo? Mas assim mesmo. Mas eu conheço. Tudo está à sua disposição. Há um projeto de Deus para a sua igreja neste tempo. E o projeto de Deus é família. Vamos ficar em pé. E docinho, então, cada filho que vai para Minas, docinho de leite, pé de moleque de piranguinha da Barraca Vermelha. Diga comigo, é uma delícia servir ao Senhor com honestidade, com sinceridade. Não tem melhor lugar. O reino está entre nós. Justiça, gozo e paz.